Professor Kika, diga lá. Eu quero falar de Guimarães Rosa. Ele fala assim no momento dele: mire e veja, o mais bonito do mundo é isso, é que as pessoas não estão prontas, as pessoas não estão terminadas, mas elas vão sempre mudando, afina ou desafina. Beleza maior que a vida me ensinou, e isso me alegra um montão. Viver é perigoso. Viver é perigoso. Está lá no Sertão Veredas. É perigoso demais. E o que seria o afinar? É essa chance da felicidade. Agora, para poder experimentar desse momento, dessa preciosidade, eu acho que a gente tem que fazer uso do nosso pensar, do pensar bem. E não existe na minha cabeça projeto de felicidade individual. Não dá para ser feliz sozinho. A Bossa Nova já cantou isso. Não dá para ser feliz sozinho. Sempre implica o outro. Aí vem o Vinícius da Bossa Nova e diz para a gente: a vida é a arte do encontro. Né? O que é a felicidade? É os olhos de um pai. É o mestre que escolheu a cama pequena que nem o Rubens colocou. Isso é um momento de felicidade? Momento? Eu acredito que sim. Na reportagem que colocou aqui, teve uma coisa que me chamou a atenção. E quando se fala de felicidade, fala-se muito de ilusão. Ilusão, ilusão. Eu vou deixar uma historinha. A historinha é a seguinte: um homem chegou num lugar e de repente ele olhou, tinha uma multidão. E aí, com muita dificuldade, ele conseguiu subir numa arquibancada que nem essa e viu lá, estava escrito assim: vende-se a felicidade. Ele olhou, tinha aquela multidão lá, o pessoal se apertando. Ele meio folgadão, olhou e falou: ah, tem uma morena bonita aqui, que parece um vagalume de amarelo. Eu vou deitar aqui do lado dela e vou aproveitar esse momento, que é momento, e depois vamos ver. E ele deitou, a morena ficou brincando com o cabelo dele aqui, e ele adormeceu. Adormeceu, nem viu a hora que toda a multidão foi embora, até a morena foi embora. Quando ele acordou apavorado, ele olhou, já não tinha mais ninguém. Ele saiu num tropel, chegou lá na barraquinha, o último homem estava saindo, e tinha um velhinho, e ele perguntou para o velhinho, falou assim: eu quero comprar a felicidade. O velhinho falou assim para ele: nossa, acabei de vender a última. Serve ilusão? Vamos provocar um pouco mais. Essa ideia de felicidade, na época da Idade Média, que havia a predominância da ideia religiosa de felicidade, que era exatamente a felicidade, se ela existe, ela está do outro lado. Aí viria lá o juízo final, pesadas as virtudes e os vícios, você merecendo, meu amigo, você vai estar então no paraíso prometido, na felicidade. Vieram os iluministas, na idade da razão. Aí eu até anotei aqui uma frase de Voltaire: o paraíso terreno é onde estou. Porque daí veio o conceito de que nós, apenas nós, somos autores do nosso próprio roteiro. Ou seja, se eu quero felicidade, eu mesmo é que devo construí-la aqui. Aí, o Rubens já começou até a dizer isso, a felicidade passou a ser um direito do homem. Mas caminhamos, e hoje me parece que a felicidade é um dever. Se você não é feliz, meu amigo, é porque você está fora do contexto social. Provocando a professora Alessandra, tem como fazer uma auditoria na felicidade de uma pessoa? Olha, olhando a declaração dela do imposto de renda, né, a gente pode imaginar o quanto ela é feliz ou não, principalmente, né, nos itens bens e direitos ou no item dívidas, né? A gente pode medir isso daí. Mas, Rodrigo, a gente fala muito da felicidade, e às vezes eu deparo muito no dia a dia, principalmente no meu trabalho de perita judicial.
Porque às vezes teve um processo, uma história bem rápida aqui, mas teve um processo que eu peguei, que era de uma senhora, uma viúva de quase 60 anos, uma família muito tradicional, e ela toda feliz com seu casamento, né, Rodrigo? E aí chegou no dia do velório do marido, chegou lá, já contei isso para muitas pessoas, mas não cito a cidade nem o número do processo, mas chegou no velório, chegou uma senhora, né, que trabalhava na casa dela, que era governanta, com uma criança, e a criança gritou, né, papai, papai, no velório, que era para o marido dela, quer dizer, era uma filha que o marido tinha e a esposa viúva, que se achava toda feliz. Naquele momento, descobriu que o marido tinha uma filha com outra, registrada e tudo mais. E naquele momento, a vida dela, que ela sempre achou que era uma vida tradicional e feliz, se transformou no inferno. Por quê? Porque veio um momento, nesse exato, na vida dela, o quê? Da briga judicial por bens materiais. A pessoa, por mais feliz que ela tenha tido a vida, no momento que entra a briga material, parece que a felicidade acaba. Né? Por quê? Porque essa obrigatoriedade que a gente tem que ter hoje de ser bonito, de ser bem-sucedido, de ser feliz, a gente tem que ser perfeito. Então, essa auditoria da felicidade, eu falo, olha, eu com os 2 pés no chão que eu tenho nesse mundo material, trabalho com finanças e auditoria e perícia, eu percebo, a felicidade, quando se cria o problema financeiro, ela muitas vezes deixa de existir. É a tal da indústria da felicidade, né? Da venda desses conceitos, dessa possibilidade da venda da felicidade. E aí vem essa questão, você só consegue ser feliz se você tiver aquele carro, se você tiver um bom emprego, se você tiver a família constituída, se você tiver filhos. A gente estava até brincando, tem gente, né, os pais filmam o parto dos filhos, porque aquilo é um elemento de felicidade, que eles percebem logo que não é pura felicidade na primeira noite de sono do nenê, que o nenê não dorme, né? E a partir daí os pais descobrem que eles nunca mais vão dormir na vida, né? E aí a gente continua nessa toada maluca de que você tem que ser bonito, tem que ser perfeito, aí vem as plásticas, e olha que nós tentamos, o Fala Sério tentou trazer um cirurgião plástico, adivinha? Todas as agendas lotadas. Não tem um cirurgião plástico que tope falar. Só está operando milagres. Você vai ser maravilhoso, filho. Você vai ficar feliz. E aí, Rubens, vai uma provocação. Você, que é professor de música, é maestro, é um apaixonado pela arte da música, em um país difícil de valorizar a cultura, difícil de valorizar a música. Rubens, como é possível abrir a revista Caras e dizer, eu sou normal? Bom, aí no caso, eu tive uma experiência, eu já passei um fim de semana lá, que eu fiz um concerto uma vez lá, a comida é muito boa, a gente come muito bem, então a gente fica realmente sentindo, eu engordei 3 quilos de bom grado lá na Ilha de Caras, quando eu estive lá. Tem 2 questões só que eu queria recordar. A primeira, você citou Voltaire, num momento muito interessante, né, que a gente chama de Zeitgeist, o espírito do tempo, do iluminismo, e eu vou lembrar um contemporâneo de Voltaire, o Kant, né, que dizia justamente essa felicidade da onde eu estou, ele, com a palavra, com a expressão latina sapere aude, quer dizer, saber ousar. Eles entendiam naquela geração que o ser humano, atingindo a sua maioridade, ele teria uma autonomia do conhecimento. Então, ele passa a ser agente de suas próprias ações. Daí, inclusive, a perpetuação desse par subjetivo-objetivo, que a filosofia posterior mostrou, inclusive, seu engodo, né? Só que esse saber ousar, né, essa autonomia do sujeito iluminista acabou engendrando monstros, né? Nós vamos ver no século XX o Holocausto, a indústria da morte, nós vamos ver toda a indústria bélica e, de um modo muito particular, a indústria da cultura, que essa racionalidade acabou gerando, inclusive, através da tecnologia, uma série de eventos de mau gosto, né? O mau gosto que está embutido, né? Você está falando do parto, né? Tem um certo mau gosto nisso tudo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essa autonomia do sujeito. Inclusive, eu estou, por acaso, compondo uma obra
que eu chamei Requiem para a emancipação do sujeito racional. Emancipação do sujeito rationnel, coloquei até inspirado em Voltaire. E aí eu queria lembrar de um outro ponto, o professor Kika citou tão brilhantemente Guimarães Rosa, e aí ele citou a filosofia da Bossa Nova, que é impossível viver sozinho. Aí, professor, com todo respeito, permita discordar. O grande erro, o grande engodo da felicidade... Pera lá, você vai discordar do professor Kika? Vou. Não perca a linha de raciocínio. DJ Felipe, a nossa música. É a música dos debates. Vamos lá, Rubens. O que o professor citou, é impossível viver feliz sozinho, né? Mas eu me lembro muito de Kierkegaard, que é um filósofo dinamarquês do século XIX, que ele tem um livro onde ele trata do desespero humano, é aquela tal angústia que você falou também na tua fala. O que é a angústia? É achar que a gente vai depender de um outro para a gente ser, para a gente estar inteiro enquanto ser humano, né? Essa infelicidade conjugal, eu acho que nós temos que ter um distanciamento crítico, porque nós nascemos sozinhos, nós morremos na solidão, e a finitude humana, além de ser um ser para a morte, é um ser condenado à condição solitária. Eu acho que isso é muito importante, a gente aprender que nós não temos que depender de outro para a nossa felicidade. E aí começa o engodo, né? Então, vocês aí que estão num casamento frustrado, pensem de uma maneira diferente, tentem ter uma vida por si próprio. Nós estamos sempre a caminho, não sabemos para onde vamos, de onde viemos. Nós estamos andando em meio à floresta, onde as árvores estão ali, sem nenhuma direção definida. A vida é um caminhar, né? E nesse caminhar, há momentos muito importantes de solidão. E a solidão, às vezes, nos ensina o que há de mais essencial na vida, e não ter necessariamente uma companhia. Olha, eu vou dar uma notícia que com certeza vai deixar todo mundo um pouco menos feliz. Nós vamos ser desacompanhados agora da presença da professora Alessandra, porque ela tem um compromisso na faculdade. Mas está perdoada, porque aceitou aqui, mexeu em toda a agenda para poder estar aqui conosco no programa Fala Sério. Professora Alessandra, muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigada. E continue participando conosco aqui. Olha, o único recado que eu deixo para todos aqueles que acham que problema financeiro é infelicidade. Pessoal, é o seguinte, problema financeiro, se você está devendo, quem tem que ficar infeliz é quem tem que receber de você, tá? É isso que eu penso. Não se preocupe, problema financeiro não é problema financeiro. Problema de saúde não é problema nenhum, não existe problemas. Só existe alegria se a gente conseguir sempre ver o outro lado. E olha que eu trabalho com finanças. Maravilha. Professora Alessandra, receba os nossos aplausos e o nosso muito obrigado.